Olá, nós falamos da sede da União Sudeste Brasileira e nós acabamos de passar por um período chamado Assembleia Quinquenal. E o motivo de eu estar aqui hoje é para conversar com o pastor Maurício Lima, e ele foi nomeado ontem como presidente da Igreja Adventista na União Sudeste Brasileira para o período dos próximos 5 anos. Pastor Maurício, é impossível começar a conversar sem perguntar para o senhor como é que foi a sensação de ter sido nomeado ontem, aquele momento onde o senhor soube que o senhor lideraria a igreja por mais 5 anos. Sem dúvida foi um momento assim muito especial para mim e de muita emoção. Eu não estou começando agora, né? Eu já trabalho aqui na União há 10 anos e pelo período eu já tinha a ideia, é um bom período. Sim. Eu não defendo a ideia de que tem que ficar uma vida num lugar só, eu acho que é bom para a igreja, é bom para o obreiro, mudanças. Sim. Então 10 anos, até penso pode ficar mais um pouco, mas eu já imaginava, é possível a minha saída. Então eu já pensei, eu vou preparar uma despedida e tal, um agradecimento. Sim. Ao mesmo tempo, a gente vai avaliando e vê que a igreja tem crescido, tem avançado e eu tenho sido grato a Deus por isso. E naquele momento eu senti mais uma vez essa gratidão, porque eu senti que foi assim, um reconhecimento de que as coisas estão caminhando bem e que podem melhorar ainda mais, podem caminhar mais. E mesmo sentindo as debilidades, as deficiências, porque nenhum de nós é perfeito, né? A gente tem muitas debilidades, tem os nossos pontos negativos, mas eu vejo que eu confio muito em que Deus dirige a igreja. Eu creio nisso, eu falo isso, mas não é só da boca para fora, eu acredito nisso. E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem planos para a igreja, para me usar na liderança da igreja. Então, eu me senti muito agradecido por isso. Agradecido, e já acordamos hoje com metas votadas para o próximo período para serem realizadas aqui na igreja. O que a igreja vai fazer nos próximos 5 anos? O que a gente tem de metas? Além do programa da igreja, que é um programa assim com muitas datas, materiais e tal, a gente sempre estuda alguns pontos principais que a gente gostaria de focar. E a igreja tem trabalhado nessa direção. Então, se eu pensar aqui em temas, alguns temas, discipulado é um destes temas. A igreja tem direcionado desse caminho, ao invés de só pensar em eventos, programas, só no geral, cada um fazer de alguém um discípulo, treinar, preparar, acompanhar e que nós líderes e os liderados se envolvam em fazer discípulos. Essa é uma preocupação. Uma outra preocupação da igreja, e é nossa também, e está como uma meta, é trabalhar com as novas gerações. Esse é um grande desafio, a gente vê os números dos que entram e, infelizmente, os números dos que saem da igreja, e isso se concentra muito nessa faixa etária, são adolescentes, são jovens. Então, nós não podemos só ficar no discurso de que os jovens hoje são a igreja de amanhã. Nós temos que nos aprofundar um pouco mais nesta área, porque a igreja percebe que em outros lugares nós estamos tendo uma igreja só de pessoas idosas e não temos a geração para substituir aqueles. E a gente pensa, quando estes saírem, o que vai ser da igreja? E existem projetos para eles entrarem na igreja, mas é a manutenção deles na igreja. Exato. Durante a juventude. Eles né? saem muito. Os que saem da igreja, a maior faixa etária está na área de jovens e adolescentes. Então, focar nas novas gerações é uma coisa assim muito importante para nós. Uma outra preocupação nossa é a comunicação. É impossível a gente pensar em desenvolvimento sem trabalhar com comunicação hoje. E a questão do desenvolvimento da TV, do alcance da TV. Nós temos um sonho, e esse sonho não é de agora, já tem algum tempo, mas nós não conseguimos concretizá-lo ainda, que é termos TV, canal aberto, nas 3 capitais. E isso é um desafio. Nós já temos em 2 canais alugados. O nosso sonho é ter o canal nosso. Nós estamos trabalhando com negociações aí, mas
ainda não temos nada fechado 100%. E onde a TV tá, os milagres acontecem. Ontem, se você quiser assistir como foi o programa do final de semana, a gente vai colocar no YouTube Adventista Sudeste, você pode acompanhar. Lá tem um testemunho de uma pessoa, dois irmãos que foram alcançados por causa da TV Novo Tempo. E a gente tem histórias assim em vários lugares. São né? Centenas de histórias. É impressionante o que acontece num local, numa cidade onde tem TV aberta. A forma com que as pessoas procuram a igreja é uma coisa assim, fora do normal. Às vezes já chegam prontas e a gente precisa ser capacitado para receber. Eles vêm querendo, eu quero fazer parte, eu já sou da igreja lá da Novo Tempo e eu quero ser membro dessa igreja. Então, é impressionante. Permitir que mais pessoas em mais cidades tenham acesso a essa... Exatamente, esse é um desejo nosso. Sim. E melhorarmos também na nossa comunicação interna. A igreja cresce muito. Nós temos 207 mil membros em nossa igreja. Então, para você alcançar esses membros nos campos, 9 campos, nos distritos, não é tão rápido. E a gente quer tornar isso mais rápido, né? Porque só aqui fala com o campo fala com o pastor distrital fala com a igreja. Esse processo aí, hoje, para o que existe de comunicação, já é demorado e às vezes ele tem muita deficiência aí no meio do caminho. Então a gente tem que melhorar essa forma de que a igreja lá na linha de frente saiba dos programas, das nossas necessidades, das prioridades da igreja. Então a gente quer trabalhar nesse sentido aí. São, Francis, algumas prioridades que a gente vê como coisas importantes para o desenvolvimento da igreja aí nesses próximos anos. E aí a gente vai esperar agora que coisas, projetos, programas surjam nesse sentido, enfocando novas gerações, comunicação, né, como o senhor disse. Na questão de novas gerações, ontem, durante a Assembleia, os delegados, que são as pessoas convocadas para estarem, para participar da aprovação do relatório do período que passou e da eleição dos novos líderes, alguns pontuaram a necessidade de atenção especial aos desbravadores. Também tem a ver com novas gerações, os desbravadores atendem essa faixa etária. Há algum projeto, algum programa, alguma novidade nesse período próximo de 5 anos que os membros podem esperar nesse sentido? Sim. Mesmo antes da Assembleia, a gente já vem estudando essas possibilidades. Como melhorar o atendimento aos menores, aos mais jovens, aos adolescentes. Então, nós já tínhamos decidido isso com os campos, numa meta, né? Foi um consenso da administração da União com a administração dos campos. Qual é esse consenso? O nosso desejo é crescer, desenvolver a igreja, e isso vinha na área de vamos ter mais pastores, para termos mais distritos pastorais e assim eles poderem atender melhor. Não vamos crescer na cabeça, ter mais departamentos, mais gente aqui, vamos crescer lá. Essa é a ideia. Na linha de frente, exato, né? Só que a igreja tem sinalizado de uma maneira geral, nós precisamos agora ter mais gente, um pouco mais de pessoas na liderança para atender essa faixa etária. Adolescentes, jovens, crianças. Então, o que nós resolvemos em consenso nós temos um bom número já de distritos em proporção de membros por distrito. Sim. Né? E quantidade de igrejas por distrito. São 330, alguma coisa, nós né? temos hoje em torno de 6 igrejas para cada pastor. Essa é a média. E são 330 distritos, mais ou menos. 336 distritos pastorais. Sim. Nessa média, o pastor consegue atender. Há alguns distritos maiores, mas na média são 6, 7 no máximo. Então, nós vamos agora crescer um pouquinho em número de pessoas para cuidar de jovens e adolescentes. Sim. E nós temos 2 departamentos que são muito pesados. Um deles é o Ministério da Mulher, que normalmente é Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, recepção. É muita coisa para uma pessoa cuidar. Sim. E as mulheres, elas fazem muito, elas trabalham muito. Então, se essa pessoa for atender só a demanda de programações e de atividade com mulheres, não dá tempo de cuidar de criança e adolescente, departamento da igreja, infantil e tal. Sim. Então, essa é uma divisão. Fica uma pessoa responsável por
Ministério da Mulher e Recepção, e a AFAM, que são as esposas de pastores, e Ministério da Criança, que vai cuidar só de criança e adolescente. Como isso já era uma preocupação antes do próximo período, né? Já tinha sido, aqui já dividiu. Isso nós conseguimos fazer antes, já há 2 anos nós temos o departamento dividido. A professora Sara ficou com um lado e a professora Fabíola entrou na área de criança e adolescente. E nos relatórios que a gente levantou para a quinquenal, a gente já viu o resultado dessa divisão. Sem dúvida alguma, desde que entrou, pôde-se dar uma atenção especial maior a essa área, porque foca só nessa área. A outra necessidade é o departamento do Ministério Jovem. O Ministério Jovem, o departamental é responsável pelos jovens, desbravadores, aventureiros, universitários e ainda música. Fica tudo na área jovem. Sim. E também é muito difícil um líder, por melhor que seja, ele dar atenção a todas as frentes. Né? Se foca o jovem, é uma direção, mas a criança, desbravador e aventureiro, já é outra direção. São outros perfis, outra linguagem, outros materiais, outros tipos de eventos. Né? E essa foi uma cobrança muito, muito lógica, por parte lá de alguns dos delegados que mencionaram. Na comissão, na hora da eleição, também voltaram a mencionar isso. E nós já tínhamos esse desejo. Por que não fizemos agora? Porque nós estamos ainda num período de crise, estamos saindo desse período de crise, tudo isso envolve um orçamento, né? Não é só uma coisa, tem aqui no escritório, tem secretária, tem todos os detalhes, e uma família e tal, mas a gente se viu ali até motivado, porque a gente já via, porque a igreja também está sentindo isso, a fazer um compromisso de que no próximo ano, 2018. O mais cedo que nós conseguirmos. Se for no primeiro semestre, se nós conseguirmos, nós vamos fazer. Se não conseguirmos, até o final do ano, nós tivemos a eleição do departamental de jovens, que cuida de tudo, mas até o início do ano nós vamos eleger um outro departamental para dividir as áreas. Um vai ficar só com jovens e universitários e o outro com desbravadores, aventureiros, para eles poderem dar melhor assistência. E isso que nós vamos fazer aqui é o combinado, o acordado, é que os campos também, as associações vão fazer. Só que a gente tem que dar os passos assim com maturidade, né, com responsabilidade, porque a gente não pode também comprometer a área financeira. Né? Isso não acontece assim de graça. Tem todo um trabalho, contas que são feitas, mas esse é o nosso desejo, mesmo que havia aquele receio. Alguns vão mencionar assim, não, mas agora está colocando mais departamental no escritório e a gente precisa mais de pastor na linha de frente. Mas a igreja entende, isso não só União e Campo, a Divisão Sul-Americana, a Associação Geral, que nós temos que dar atenção a essa faixa etária, as crianças, os adolescentes, para perdermos menos e prepará-los para tomarem o nosso lugar amanhã. Sim, mas alguns podem até pensar que não há necessidade, mas você que é líder de desbravador e aventureiro, aqueles que estavam lá, que conhecem esse universo, né, dos desbravadores e aventureiros, é um pedido deles e eles sabem da necessidade. Então eu acredito que se você que é líder, desbravador e aventureiro encontrar alguém que fale, olha, não sei se seria necessário agora, preocupado com essa divisão agora, achando que não é importante, então venda o seu peixe, fale o quanto é importante a gente comemorar, porque agora é uma novidade que a gente vai ter em breve, no ano que vem, 2018, um líder específico para desbravadores e aventureiros. Sim. Pastor, encerrando a nossa conversa, são 207 mil membros, como o senhor disse no começo da nossa conversa, que atuam aqui no estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Deixe uma mensagem para eles no próximo ano. O que eles podem contribuir para a igreja continuar avançando dentro dessas metas, né, que o senhor colocou aí para a gente? Ok. Vou falar para os fala meus com irmãos ele, olha ali aí. para a câmera, cada um 207 mil irmãos, né? Isso. É um grupo grande. Nós tivemos algumas avaliações aí na nossa Assembleia. E até chegamos a mencionar lá na Assembleia que nós não demos maior importância aos números. A gente teve muitos números e é claro que os relatórios têm que ser apresentados. Mas
a gente focou muito no trabalho pessoal, em pessoas se convertendo, sendo preparadas, aceitando Jesus. Então a gente deu muita ênfase a isso. E num momento assim, nós consideramos, quando foi apresentado o relatório da secretaria, e esse relatório mostrava que nós temos aí entre 11 e 12 adventistas hoje para cada novo converso. Ou seja, são, na média, 11 ou 12 pessoas trabalhando para uma pessoa vir para a igreja. E a gente fica considerando, se cada membro da igreja tivesse no seu coração o desejo e colocasse em prática, eu vou trabalhar com alguém que eu quero ver no céu e vou estudar a Bíblia com essa pessoa, vou orar por essa pessoa, vou convidar essa pessoa para ir à igreja e etc. E fazer um trabalho assim pessoal, eu não estou falando assim, trabalhar com 20, Sim. com 30, cada um trabalhar com um. Olha que resultado nós teríamos. E não é a questão de número, nós vamos batizar mais. Sim, nós vamos batizar mais, mas não é pela quantidade, é porque mais pessoas estarão aceitando Jesus e mais perto nós estaremos da volta dele. Então, esse é o desejo. E aí a igreja tem um slogan assim que tem se divulgado, esse slogan meu talento, meu ministério. Meu talento, meu ministério. O objetivo é que cada um de nós possa pregar o Evangelho da maneira que nós gostamos de fazer, que mais temos facilidade de fazer, se é na sua profissão, se é pregando, cantando, visitando, consertando lá um carro, você que é mecânico, você construindo casas, você que é um pedreiro ou um advogado, se é trabalhando lá no hospital como enfermeiro, como médico, que você transforme a sua atividade, a sua função, o seu trabalho num ministério. E aproveite cada oportunidade para falar de Jesus. Se todos nós fizermos isso, nós vamos alcançar mais pessoas. Nós estamos cantando muito uma música que foi preparada a pedido aqui da União, para nós falarmos desse tema, através de nós. Esse através de nós é de todos nós como membros da igreja. Eu tenho certeza que Jesus está ansioso por voltar. Mas Ele quer que mais pessoas conheçam, que todas as pessoas tenham a oportunidade. E existem pessoas que estão aí próximas a você, que eu não tenho condição de alcançar, que o pastor Luiz Gonçalves não tem condição de alcançar, que o pastor Raimundo aqui, que é o nosso evangelista, não tem condição de alcançar, e alguns que o seu pastor local ou o seu ancião também não tem como alcançar. Então, se cada um fizer a sua parte, um pouquinho, nós vamos alcançar mais pessoas. E logo, logo nós vamos estar juntos no céu. Esse é o meu desejo e é o pedido que eu faço para você. O texto base dessa música, do nosso tema, é um texto que está em Atos 19:11. Ele fala da vida de Paulo e ele diz assim: e Deus, através de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Em algumas traduções diz fazia milagres extraordinários. O meu desejo é que você possa se colocar nesse texto aí e usar esse texto com o seu nome. Deus, pelas mãos do Pedro, da Márcia, do Antônio, de todos nós, possa continuar fazendo maravilhas extraordinárias e que muitos venham a conhecer Jesus através de nós, de mim e de você. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigada por falar com a gente, né? Eu me considero também, sou um membro aqui da União Sudeste Brasileira, e é bom a gente saber quais os caminhos que a igreja vai trilhar nos próximos 5 anos e do seu entendimento desse grande desafio que Deus colocou sobre suas mãos. Que Deus te abençoe ricamente no seu ministério. Obrigado pela oportunidade e vamos orar todos uns pelos outros. E você que gostou dessa entrevista e quer conhecer mais sobre o que a igreja tem feito aqui nessa região, no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, dos nossos perfis nas redes sociais Adventistas Sudeste. Você encontra periodicamente matérias, reportagens, fotos, revistas, vídeos do que tem acontecido por aqui. E nós nos encontraremos em vídeo em outras oportunidades. Até mais!